Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Paulo Cardoso, das Igrejas Cristãs Missionária Viva, que nós estamos em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, para todo o Brasil agora. Estamos aí no Facebook e quero ministrar uma palavra nessa série Palavras de Jesus. Espero que você esteja bem. Entre aí no nosso canal no Facebook, entre no canal também do YouTube. Eu quero também assim depois colocar aí o link para que você possa se inscrever no nosso canal lá no YouTube e também ser nosso amigo e parceiro nosso, divulgando essas mensagens para seus amigos, para seus irmãos, aonde você achar que deve, nos grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe você. Estou feliz por ter a sua companhia, por mais essa noite, estarmos juntos aí para ministrar essa palavra. Então, a série Palavras de Jesus hoje abordará sobre o tema Grandes Gestos em Atitudes Simples. Grandes gestos em atitudes simples. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nesta noite, bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos por demais felizes, Senhor, por estar na companhia desse meu irmão, desse meu amigo, dessa pessoa tão importante para o Senhor, que nesse momento nos assiste. Que essa palavra ela venha servir de consolo, conforto e de despertamento para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto então, série Palavras de Jesus, com o tema Grandes Gestos em Atitudes Simples. O texto está no capítulo 21 do livro de Mateus, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos então fazer essa leitura. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Em outras palavras, o Senhor está precisando. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, no caso Zacarias, e também complementado por Isaías, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-nos sentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalharam pelo caminho. E a multidão ia diante, e a que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Que coisa abençoada, né? Aqui nós podemos, quando eu leio esse texto e fiz também uma leitura sobre o livro de Marcos, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, que trata da mesma situação, fala da mesma coisa,
mas diz que não menciona uma jumenta, mas menciona um jumento, um jumentinho que estava preso, né, entre dois, e o soltaram, entre os dois caminhos e soltaram. Em Lucas também aborda a mesma coisa, mas também acrescenta Betfagé e de Betânia, no Monte das Oliveiras, mas relata as mesmas palavras, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Falou que o povo estava dizendo isso. Interessante de pensar quando eu vejo esse texto. Eu imagino, eu me reporto quando Jesus nasceu, porque a proposta de hoje, o que eu identifico naquele gesto de Jesus, é fazer grandes gestos, grandes atitudes, grandes feitos de uma forma tão simples. Às vezes achamos que o glamour, o status, aquilo que temos demonstra a nossa grandeza, mas Jesus sempre foi assim diferente. Sempre optou pela humildade, pela mansidão, fez opção pela simplicidade. O nascimento de Jesus, Deus se fazer carne entre os homens, né? Como diz em João 1,14, o verbo se fez carne. Esse acontecimento extraordinário aconteceu dentro de uma manjedoura, de um estábulo onde ficavam animais, e justamente o local onde era colocado os alimentos para que os animais comessem. Ali se tornou o berço de Jesus. E é algo tão extraordinário, algo tão sublime e tremendo, aconteceu em lugar tão simples e tão humilde. E não podia ser diferente também, porque em Zacarias, se você quiser abrir comigo, no capítulo 9 do livro de Zacarias, está aí perto mesmo de Mateus, né? Em Malaquias, antes de Malaquias vem Zacarias. Zacarias, no capítulo 9, no seu verso 9, ele diz isso: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um animalzinho, filho de jumento. Então, Jesus, uma característica muito particular dele, que ele nos ensina, é o seu apreço à prática da palavra. O desejo de demonstrar que a obediência à palavra, ela agrada o céu, ela abre portas espirituais. A obediência, você está atento a praticar o que a Bíblia diz. Irmãos, e se tem uma coisa que é impressionante, nós podemos praticar a Bíblia todos os dias. Todos os dias tem situações, alguém para perdoar, alguém para ajudar, alguém para nós amarmos, independente, é uma ajuda ao próximo. Sempre vai haver uma forma de você praticar as Escrituras. E Jesus, ele era muito atento nisso. Quando ele começou o ministério dele, lá em Isaías 61, ele começou a ministrando: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele falou sobre a sua missão, sobre o seu ministério. E aqui, quando ele chega em Jerusalém, porque toda a trajetória de Jesus foi caminhando na direção da cruz. O alvo de Jesus foi caminhar em direção à cruz. Por quê? A cruz simbolizaria o sacrifício que ele faria pela humanidade. O sacrifício de Jesus foi para mim e foi para você. Foi para toda a humanidade, para salvar aqueles que creem nele. O sacrifício foi para todos, mas só recebem aquele gesto de sacrifício quando você se rende a Jesus, quando você decide viver a sua vida em obediência
a direção que o Espírito Santo dá e direção da palavra, em obediência à palavra de Deus. E quando eu vejo Jesus chegando ali, né, em Betfagé, em Betsaida, quando ele chega ali naquele local em Jerusalém, porque se você for fazer uma pesquisa, Betfagé significa literalmente casa de figos não maduros. É o significado de Betfagé, que era um lugar no antigo Israel, né, mencionado ali como um local em que Jesus estava. E essa cidade pertencia aos limites de território de Jerusalém e era uma espécie de um bairro, um distrito que ficava a 1 quilômetro da cidade. Então Jesus ele se prepara para a festa da Páscoa e a entrada dele seria uma entrada triunfante, seria uma entrada diferente, porque qualquer pessoa, até mesmo um rei ou alguma pessoa importante, ele usaria um cavalo bonito, um cavalo de raça, um cavalo de guerra, ele não ia usar um jumento. Mas o Salvador, ele é o Salvador, ele tem grandes gestos em atitudes muito simples. Ele pediu para os discípulos, 2 discípulos dele, ir no local, né, ele fala uma aldeia que estava de frente a deles, onde eles estavam, e lá eles iam encontrar um jumentinho amarrado, e ele falou assim: você vai lá, você vai desamarrar e vai trazer. E se alguém te perguntar, você fala assim: o mestre está precisando desse jumento, mas depois ele vai devolver. E os discípulos, irmãos, aqui a gente aprende algumas coisas interessantes. Jesus ele termina a viagem dele e chega a Jerusalém, toda aquela trajetória para chegar no local onde ele seria crucificado, onde ele seria, dali para frente, as coisas iam se estreitar. Então nessa viagem ele chega a Jerusalém, onde se dariam os acontecimentos mais importantes da sua vida ministerial. Ao entrar na cidade, ele realiza 3 gestos simbólicos que revelam a identidade messiânica. Quais foram os 3 gestos? Ele entra montado num jumentinho, que conforme as profecias, era característica de um rei justo, pobre e desarmado. Ele não usa armas humanas, ele não usa os recursos da terra, riqueza, porque para o ser humano é o seguinte: o ser humano entende o outro como uma pessoa importante pelo dinheiro que ela tem, pelos bens que ela tem, pelo carro que ela tem. Avaliamos as pessoas se elas são pelo poder aquisitivo que elas apresentam. E Jesus não dava valor a valores, poderes aquisitivos. Então ele demonstra ser uma pessoa justa, uma pessoa simples, demonstra ser uma pessoa humilde, sem rendas financeiras, sem muito glamour financeiro, sem muitas, né? E demonstra estar desarmado. A segunda coisa que eu noto aqui nesse ato simbólico, além de entrar num jumentinho, foi quando ele entra no templo, no capítulo 21, é o que nós vamos abordar ainda, no versículo 12 a 17, ele entra no templo, expulsa os vendedores e denuncia a hipocrisia do comércio dos animais para sacrifício. Ele condena o mercado dentro da igreja, de fazer a casa de oração de um mercado, de fazer com que da igreja como uma fonte de dinheiro, uma fonte de riqueza, uma fonte de adquirir muitas fortunas. Ele condena isso. E a terceira coisa é quando ele amaldiçoa a figueira, que também é um outro assunto que nós vamos falar, para expressar sua crítica contra o povo de Israel, por ele não ter produzido frutos de justiça, porque o povo de Israel não produziu fruto de justiça. Está em Mateus 21, 18 a 22. Quando Jesus entra em Jerusalém, a cidade fica agitada e se pergunta: quem é este? A multidão responde: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então aqui nós entendemos
que esse gesto de Jesus de entrar justamente em Jerusalém, montado num jumentinho, simbolizando justiça, humildade, pobreza, porque ele disse que o evangelho foi pregado aos humildes, aos simples, aos pobres, aqueles que não tinham poderes aquisitivos, e demonstra humildade. Aqui eu entendo, do versículo de 1 a 5, a cena aqui da entrada de Jesus em Jerusalém revela sua identidade como Messias, humilde, desarmado, sem usar recursos bélicos. Jesus mesmo toma a providência para entrar na cidade montado num jumentinho, porque essa era uma profecia. Essa questão do jumentinho, meus irmãos e amigos, era os transportes dos pobres. Os pobres naquela época, usavam o jumento para transportar suas cargas. Ao narrar esse episódio, Mateus inspira da tradição profética para dar cena e sentido ao cumprimento da profecia, que cita literalmente o texto de Zacarias 9, que nós lemos. Diz a filha de Sião, rei, mas também faz uma alusão a Isaías 62:11. Olha só, Isaías 62:11, ele traça também, olha só, Isaías 62:11, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, diz a filha de Sião, eis que a tua salvação vem, e eis com ele vem o seu galardão, a sua obra diante dele, e chamar-lhe-ão ao povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamado procurada, cidade não desamparada. Então ele faz essa alusão a Zacarias 9:9 e também a Isaías 62:11. Já não li, depois que ele continua dizendo, no versículo 21, do capítulo 21, de 6 a 7, eles, ao acolher Jesus, os discípulos são encarregados de preparar o animal e a entrada na cidade. E eles vão e fazem exatamente como Jesus manda. Querido, é muito importante essa questão de fazer as coisas do jeito que Jesus fala para fazer, sem acrescentar nada. Eu posso não entender a vontade de Deus, mas eu tenho que aceitar. Eu posso não compreender, mas eu tenho que crer. E Jesus, eles fizeram como Jesus andou. Por trás dessa narração tem um recado para as comunidades. O verdadeiro discípulo é aquele que aceita Jesus do jeito que ele é e do jeito que ele quer ser, e não do jeito que as pessoas gostariam que ele fosse. Muitas pessoas sonhavam com Jesus diferente. Até hoje Israel ainda está esperando Jesus vir da primeira vez. Estão esperando Jesus nascer, o Messias nascer, sendo que Jesus já está para voltar. E nós, cristãos, seguidores de Cristo, cremos que Jesus a vinda dele será a segunda vinda. Se Jesus se fez Messias, humilde e desarmado, não pode fazer dele um Messias glorioso e poderoso. É importante lembrar que o conceito hebraico de paz não significa apenas ausência de confrontos verbais, físicos ou militares. A paz está ligada à prática da justiça, à vida digna. Quando ele fala do versículo 8, eles queriam um grande rei. A multidão reage entusiasmada, porque a multidão ali que estava acompanhando Jesus era uma multidão que já tinha sido beneficiada por ele. Ali tinha aleijado que voltou a andar, cegos que, tanto de nascença, como cegos por algum tipo de doença, que voltaram a enxergar, pessoas que foram ressuscitadas, que naquela caminhada de Jesus, arrastando a multidão de pessoas que tinham sido beneficiadas por ele, pessoas que tinham sido curadas por ele, essas pessoas estavam ali.
Essas pessoas estavam ali com aquele gesto dele. Então a multidão, ela reage entusiasmada, estabelecendo ali tirando seus mantos, né? Colocando no chão para que Jesus passasse, e gritava: Hosana, filho de Davi. Embora, irmãos, eles reconhecem Jesus como Messias, que descendente de Davi, embora que Jesus, ele não simpatizava muito com esse título. Eles queriam um grande rei como Davi, que Jesus fosse um forte dominador, e Jesus não apreciava muito esse título de filho de Davi. Ele chegou a questionar assim, lá em Mateus 22, 41 a 46, pelo jeito de entrar na cidade, sentado num jumentinho, ele estava dizendo que a sua maneira de ser rei era totalmente diferente. Querido, sempre nós vamos demonstrar mais aparência com Jesus quando nós demonstramos ser mais humildes e simples. Aquela figura de Jesus, eu não sei, eu vejo assim, Jesus como um modelo de um pastor, que sentava para comer com qualquer pessoa, que para ele não se importava se a pessoa estava suja, se estava limpa, se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre. Aonde tinha um necessitado, Jesus estava ali com a compaixão, com o interesse de mudar a realidade daquela pessoa. Jesus parava com um cego que ninguém queria, ninguém dava valor. Jesus se compadecia de um funeral como aquela viúva de Naim, e ele ressuscitou o filho dela, porque sentiu a dor no coração dela. Alguém que se preocupa com alguém que está à beira de um caminho, cego, gritando pelo teu nome, que se preocupa com uma mulher que toca nele, desenganada pela medicina, com hemorragia, e que toca nele e recebe cura. Ele queria ver aquela pessoa. Jesus, ele era completamente diferente, e nós temos que nos moldar a ele nesse sentido. Eu, como pastor, eu tenho que me moldar a Jesus. Eu não posso deixar que o glamour, que o crescimento da igreja, o crescimento financeiro, tire essas características de mim, de estar no meio do povo, do povo poder ver em nós não só pastor, mas amigo também. Podemos ser representantes de Deus e podemos estar no meio do povo. Essa era a atitude de Jesus. Tanto que eles perguntam, e os ramos? Porque aqueles que não tinham as vestes para colocar ali, porque eu estava estudando essa questão da entrada em Jerusalém, e a população ali estava recebendo ele com alegria. Houve uma agitação até mesmo entre os fariseus, porque eles tinham ódio de Jesus, e a multidão escolhe um rei messiânico, porque ele vem como uma pessoa simples, como um representante dos pobres, né? Um ato de espalhar suas vestes pelo caminho, é o testemunho do Antigo Testamento. Por ocasião houve um episódio que foi a aclamação tem um rei chamado Jeú, o rei Jeú, lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, fizeram isso com ele. Eles colocaram as vestes para proclamar o rei, e não era um ritual assim específico para a entronização, mas um gesto de honraria ao rei ou à pessoa que era muito importante para eles. Também a ornamentação pelo caminho com ramos de flores, né? Era um costume conhecido, uma decoração e gestos assim que eram acompanhados de aclamações. Eles espalhavam aquilo demonstrando alegria daquela pessoa, exaltando aquela pessoa que estava de uma maneira tão simples, mas assim, tão importante. Ele era simples, mas fazia coisas tão importantes. Em alguns casos, altas personalidades eram recebidas fora dos muros e conduzidas às solenidades da cidade. Esse costume reflete na versão do Evangelho de João, embora não sejam assim moradores da cidade, mas peregrinos
os que saem para receber Jesus. E os ramos ali, naquela festa da entrada, hoje tem pessoas que celebram, né? Lá ainda em Jerusalém se celebra com ramos. A origem dessa aclamação vem da festa das tendas, que era realizada no outono, e depois da colheita, que está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 13, e em Levítico 23, 34 também. E ele lembrava o tempo em que o povo de Israel fazia uma caminhada pelo deserto, está lá em Levítico 23 e 43, morando assim em tendas, e por isso durava uma semana, e eles recolhiam ramagens e formavam tendas por toda parte. Está também em Neemias capítulo 8, 14 a 17, e o povo agitava os ramos e fazia: bendito é o que vem em nome do Senhor. E os sacerdotes respondiam: da casa de Jeová, de Javé, nós vos abençoamos. Está lá em Salmo 118, 25 a 27. Então a festa das tendas era um momento de alegria e de louvor, e mantinha a identidade do povo e lhe dava resistência. Então ali era uma demonstração de carinho para com Jesus, que era celebrado tanto a questão das vestes como a questão dos ramos, a alegria de ter aquela pessoa como algo importante para si mesmo. Então quando Jesus tem aquela entrada ali triunfante, logo que eles se aproximaram ali, ele usou aquela entrada para mostrar assim a sua verdadeira identidade, seu verdadeiro propósito. Era um momento que ele estava caminhando em direção à cruz. Um rei humilde, que pregou o evangelho para os pobres, que anunciou as grandezas de Deus para as pessoas simples, colocou o tesouro em vasos de barro, investiu em discípulos iletrados, alguns deles, pessoas que não tinham preparos assim para ser um líder. Ele descobriu grandes líderes em pessoas que não sabiam o que era. Não pegou ninguém da nata religiosa de Israel para fazer parte dos seus discípulos, mas pegou pessoas simples. Então Jesus, ele representa isso, grandes gestos em atitudes tão simples. E perguntaram: quem é este? Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor, hosana nas alturas. E eu acho muito lindo a declaração de Lucas 19, versículo 37, diz: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que eles tinham visto Jesus fazer, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, para os paz no céu e glória nas alturas. Irmãos, Jesus estava entrando, e é importante isso daqui. Era um rei que estava entrando sem coroa. Aí você poderia me perguntar: mas bispo Paulo, Jesus como um rei, por que ele não tinha uma coroa? Porque a coroa seria colocada depois. Sabe qual a coroa desse rei simples? Não sei se dá para você ver. Era uma coroa de espinho. Diziam os historiadores que os espinhos eram da grossura de um dedo, e que aquilo entrava na pele, no couro cabeludo. Ele todo rasgado na cruz. Ele entrou em Jerusalém num jumentinho, mas foi declarado o rei, um rei simples, um rei humilde, sem coroa, porque a coroa ele receberia da maldade dos homens.
Mas eu quero dizer que a maldade do homem não apagou o brilho de Jesus. Às vezes nós estamos aguardando algo de Deus de uma maneira extraordinária, e Deus vem de uma maneira tão simples. Às vezes você está esperando que Deus manifeste na tua vida de uma maneira sobrenatural, com riqueza, com prosperidade, com carro, com casa, e às vezes Deus se manifesta de uma maneira muito simples. O problema é que o foco do mundo hoje, de um mundo capitalista, o foco hoje que eu percebo nos nossos meios, é um foco de grandeza, prosperidade, de ter o bom e do melhor. E o foco de Jesus era manjedouro. O foco de Jesus era coroa de espinho. O foco de Jesus é, em vez de ter anel no dedo, teria cravos nas mãos. O foco de Jesus era um jumentinho para entrar na cidade, para dar início ao seu sacrifício. Que Deus nos abençoe. Que aprendamos nesta noite que as grandes manifestações de Deus ocorrem de maneiras tão simples. Quem sabe nós estamos precisando voltar para a manjedoura. Quem sabe nós estamos precisando reaver nossas atitudes e trocar os cavalos pelos jumentos. Trocar vestes de louvor, não é mesmo? Por roupas simples, por pano de saco, e pedir: Deus, tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a chegar a esse ideal. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra que o Senhor nos revela nesta noite. Grandes feitos em atitudes tão simples. Pai, que coisa linda. Que é isso, Senhor? Nós, seres humanos, nós simplesmente homens, somos tão diferentes de Ti, Senhor. Como nossos ministérios hoje estão tão diferentes do Seu ministério. O modelo verdadeiro para o ministério pastoral não é o modelo que eu penso, mas é o modelo de Jesus, que dava valor aos humildes e que tinha como objetivo ajudar aquele que não tinha condições. Que o Senhor venha abençoar a cada um, a cada coração, a cada irmão e irmã que nesse momento nos assiste. Que a casa desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo seja abençoado, que ele tenha uma noite, um dia, uma tarde, ó Deus, uma madrugada de bênção e de vitória. Eu profetizo milagre na casa do teu servo nesta noite. Eu profetizo, ó Deus, libertação. Eu profetizo salvação de vida. Eu profetizo mudanças neste lar, nesta empresa, neste ministério, nesta família, em nome de Jesus. Amém. E aqui eu me despeço. Deus abençoe a todos. Um bom descanso aí. Nos vemos logo mais. Deus abençoe.